Olá pessoal, estamos aqui de volta para dar sequência e finalizar a parte do tópico, o Word 2016. Bom, como a gente veio descrevendo guia a guia, os principais recursos e apresentando para vocês algumas questões de fixação, para que você entenda o como esse assunto é cobrado em prova, agora a gente vai finalizar, fechar. Tem algumas guias que a gente ainda não comentou, tem alguns recursos que ainda não foram discutidos. Tá? E aí a gente vai fechando essa parte do Word, preparar vocês para essa cobrança, para essas questões de prova que lidam sobre o editor de texto. Que olhando assim, poxa vida, é fácil. O que pode cair sobre o Word que de repente eu, no meu dia a dia, não conheça? Eu espero que você tenha visto que, mesmo sendo um assunto tranquilo, prático, fácil nesse sentido, na prática, para efeito de prova, ele merece uma atenção. Tá? Então, o meu papel aqui é justamente isso: mostrar para o aluno que o aplicativo não é complicado, mas para efeito de prova, alguns conhecimentos, algumas decorebas são necessárias, ok? Então, vamos junto nessa, vamos fechar com chave de ouro o nosso Word 2016. Vamos lá! Olha só, a guia revisão. Eu diria que a guia revisão tem outro ponto forte, fortíssimo do Word, que é a história da ortografia e gramática. Para e pensa, hoje em dia, é difícil a pessoa escrever errado, porque o aplicativo te ajuda, te auxilia. Ele vai sinalizar esse possível erro, com um traço vermelho ou um traço azul. Azul, não é verde não. Foi-se a época do verde. Hoje é vermelho ou azul. Vermelho, um erro ortográfico, e azul, um erro gramatical. Ok? Então ele vai. Um possível erro, na verdade, Um possível erro. Então, durante a digitação, se você digitar algo errado, ele sinaliza. Quando você passa o corretor, ele vai parar naquela palavra sinalizada e vai dar para você a chance de corrigir, ignorar ou adicionar a palavra ao dicionário, ok? Porque às vezes a palavra não está errada. O dicionário do aplicativo que é pobrinho e às vezes não reconhece. Então você tem a chance de incrementar, trazer mais palavras, melhorando a performance desse dicionário, ok? Bom, então dá uma olhadinha ali. Ortografia e gramática. Tecla de atalho F7. O botão é aquele velho famoso visto com ABC. E claro, isso vai estar na guia revisão. Bom, além disso, dicionário de sinônimos, contagem de palavras. Eu sei, por exemplo, que na barra de status, na barra de status, quando você seleciona, ele aparece ali para você quantas palavras tem. Mas nessa contagem aqui, eu vou poder dizer quantas palavras, quantas linhas, quantos caracteres, com e sem espaço em branco. Então é uma informação um pouco mais elaborada. Contagem de palavras. Que mais? A leitura. Legal isso aqui, ó. Isso aqui é um recurso muito legal. Eu posso selecionar um texto e pedir para que o próprio aplicativo faça a leitura. Como o próprio nome diz, é a guia que reúne ferramentas. Ele vai ler para você, o aplicativo, ok? Verificar acessibilidade, então sugerir muitas vezes, cores que estão sendo utilizadas no texto, uma formatação, um tipo de fonte que está muito pequeno, algo do tipo. A tradução, idioma, definição do idioma do dicionário que você está passando, ok? Agora, olha só, esse recurso aqui, o controlar alterações, a parte de alterações, cara, é um recurso muito legal, muito legal. E eu vou dar o seguinte exemplo para você. Vamos criar um caso prático, para você não esquecer. No dia da prova, tu vai lembrar desse meu exemplo, onde
eu vou fazer meu trabalho de conclusão, meu TCC, e eu vou mandar uma cópia para o meu, vou compartilhar, né? Vou compartilhar esse meu arquivo com o meu orientador. Só que antes eu vou ativar o recurso de controlar alterações. O meu orientador, quando abrir esse arquivo, e caramba, esse texto tem que mudar. Não, muda esse parágrafo. Não, toda e qualquer alteração, tira uma palavra, coloca uma palavra, o que for, muda a fonte, né? O que for, tudo que ele propôs de alteração vai ser marcado. Quando ele me mandar o arquivo, quando eu acessar o arquivo, eu como dono do arquivo, eu vou poder aceitar ou rejeitar. Ou seja, né, é um trabalho que vai ser feito a 4, a 6, a 8 mãos, onde cada um vai propor algum tipo de mudança, alteração, e o outro dono do arquivo vai depois, né, passar essa revisão final e ver o que é válido, o que não é válido. Tá? Então, esse exemplo é um exemplo prático, bem legal, para explicar um recurso que tem despencado em prova. Professor, mas isso tem caído pra caramba. Tem sido uma cobrança forte essa ideia do recurso controlar alterações. Ok? Show, né? Beleza. Temos ainda aqui para fechar a guia, né? Para fechar a guia, a comparação do documento. Então você tem um documento em duas versões, você quer ver o que mudou de um em relação ao outro, fazer algum tipo de restrição do que a pessoa pode editar, alterar, modificar, né? Legal. Mas eu chamaria principalmente atenção, lá no início, a ideia da ortografia e gramática, a ideia da contagem de palavras e aqui depois o controle de alterações. Esse é o carro-chefe, da nossa guia revisão. Ok? Vamos para a próxima guia. Você vê que está no fim, hein? Tá no fim. Vamos para a nossa próxima guia. E na guia exibição, primeiro, os chamados modos de exibição. Modo leitura, onde some as guias, onde a ênfase é no texto propriamente dito. Layout de impressão, onde vão aparecer as margens de cabeçalho, de rodapé. Layout web, como é que ficaria o documento se você fosse, né, se você fosse publicar ele na internet, tá? Estrutura de tópicos, rascunho, são os chamados modos de exibição que podem ser trabalhados também pela barra de status. Isso eu encontro também na barrinha lá embaixo, né, na barra de status, ok? Que mais? Tô tentando terminar de escrever barra de status aqui ainda, tá? Barra de status. Show. Que mais de interessante? Movimentação na página, por exemplo, né? Você preparado para um notebook, sensível ao toque, você quer rolar para cima, rolar para o lado, exibir mais de uma página lado a lado ou uma embaixo da outra, né? Então, toda a parte de navegação dentro do documento. Não é tão assim usual, mas em prova já foi alvo, né, de alguns questionamentos. Tem banca, cá entre nós, tem banca que gosta de cobrar o absurdo. Então por isso, né, eu estou dando uma geral do aplicativo e claro, tu vai dar uma ênfase de acordo com as características da tua banca, tá? Para ver, pega algumas bancas regionais do Rio Grande do Sul, como Legale, La Salle, cara, ele cobra umas coisas assim, né, extremamente detalhada, né? Recurso que não é tão usual, mas é o detalhe do detalhe. E aí realmente, né, o aluno tem que se preparar para um uso mais aprofundado do aplicativo. Tem um outro recurso aqui que a gente até passou batido, vimos numa outra questão, né, num exercício de fixação, mas eu não entrei no mérito. Deixei. E agora é hora de a gente conversar sobre ele. Qual o recurso? Vem cá comigo.
Temos aqui, né? Vou pular um pouquinho, ó. Vou pular um pouquinho e vou vir para cá. Nova janela. Criar uma nova janela para poder visualizar o documento em dois momentos. Eu posso pegar e dividir, fazer uma rolagem independente, ou eu posso pegar e visualizar o mesmo arquivo, o mesmo documento em duas janelas distintas. Então, numa das janelas eu estou vendo a página 1 e na outra janela eu estou vendo a página 30, sei lá, por algum motivo, as minhas questões e o meu gabarito, né? Sei lá. Então eu vou fazer um trabalho em janelas distintas. Organizar em uma nova janela ou dividir a janela que você está. Ok? Bom, ativação ou desativação da régua. Ok? A ideia de trabalhar a figura do zoom, ampliar ou reduzir, só para lembrar, o zoom não é só aumentar, é ampliar ou reduzir, Nós temos na barra de status uma barrinha de deslize, né, que você pode ampliar ou reduzir, ok? Mas você pode vir por aqui também e escolher quantos por cento você quer. Só para lembrar os amigos que esse percentual, 100, 200, 300, não tem nada a ver com a formatação da fonte. Se é Arial 10 eu passar para 200, não vai ser Arial 20. É a visualização na tela. Eu falo isso porque eu já vi questão trabalhando essa sacanagem. De acordo com a tela, podemos observar que o tamanho da fonte é Arial 10. Se o zoom for aumentado para 200%, vai passar a ser Arial 20. Não, não. Continua sendo Arial 10. O que aconteceu foi um zoom na tela. Não afeta a impressão, não afeta a formatação da fonte. Nada a ver. Ok? O que mais? E a figura das macros. Lembra das macros? Aquela programação que você cria para automatizar tarefas. O Office ele tem um recurso bem legal que é uma espécie de um gravador de macro. Você vai ativar e você vai executar a tarefa. Eu vou clicar aqui nesse ícone, eu vou clicar aqui nessa opção, eu vou selecionar o texto. Ele vai gravando isso e transformando para uma linguagem de programação. Ou seja, você faz uma vez e o próprio aplicativo aprende o que você fez e transforma isso numa linguagem. E aí você vai poder repetir, porque a ideia da macro é essa: repetir tarefas, né? Executar, automatizar tarefas repetitivas. Show? É claro que depois de gravada a macro, você pode editar. Às vezes na hora da gravação, eu cliquei nessa guia, mas não era essa guia que eu queria. Eu selecionei essa palavra, mas não era essa. Então você pode depois ajustar alguns errinhos de navegação que você fez para otimizar, melhorar a execução da macro. Ok? Legal. Onde é que vai então? Na nossa guia aqui, exibição. Aqui você vai ativar o gravador ou trabalhar a edição da macro que você já fez. Show! Com isso, meus amigos, finalizamos a nossa sequência, né? As nossas guias do Word. No material eu ainda trago para vocês um pouco sobre técnicas de seleção, o uso de algumas, ou usando o mouse ou usando, né, o próprio teclado. O que faz a tecla Home, vai para o início, End, vai para o final do documento, né? Então, legal você dar uma olhada nisso. Tá? Por exemplo, seleção. Se eu dou um clique na margem esquerda, seleciono uma linha. 2 cliques, seleciono o parágrafo. Isso tá no material. Ok? E é legal você dar uma olhada, perfeito? Mas agora eu quero fechar esse nosso conteúdo resolvendo algumas questões, exercícios de fixação, sobre essas duas guias que eu acabei de trabalhar com vocês. Combinado? A guia revisão e a guia exibição. Preparados? Vamos lá. Então, joga na telinha. Olha só, exercícios de fixação. Olha a questão 17. Cara, no Word 2016,
na guia revisão, em qual grupo? Qual grupo localizamos a opção ortografia e gramática? Revisão de texto, controles, citação e bibliografia. Agora a sacanagem é nenhuma das alternativas, porque de repente você fica na dúvida. De repente você está na dúvida, né? Concorda? Ué, é pô, decorar o detalhe. Eu sei que existe o recurso, eu sei a tecla de atalho, eu sei o botão, mas eu não lembrava, né? Justamente em qual grupo. Eu sei que está na guia revisão, mas o fato de estar na guia revisão, será que é na revisão de texto? Será que essa guia tem um outro nome? Né? Porque ele quer saber o grupo e não a guia. Tá? Então, por exemplo, a ideia de controles é aquela história do controle de alterações. Isso eu sei que não é. Citações e bibliografia, isso está na guia referência. Mas o problema é nenhuma das alternativas. Tá? Então, eu sei que você está louco para marcar a letra A e parabéns. Parabéns, né? Se você tinha certeza, legal. Se você arriscou, parabéns. Quer ver? Deixa eu voltar aqui, quer ver? Ó, letra A, tá? Deixa eu voltar. Olha lá, como é que é o nome da guia? Revisão de texto. Tá? Tem a guia controle? Tem, que coincidentemente faz parte da mesma. A guia não, perdão, o grupo controle tem, que faz parte da mesma guia. Mas o recurso que ele pediu, e detalhe chato, ele quer saber em qual grupo. No grupo revisão de texto. Ok? Questão 17 foi. Prova Instituto Excelência. Ô, sua excelência, pegou pesado. Olha 18, vamos lá. 18. Dédalus. Concurso. Você já viu que tem muita banca? A gente conhece as principais, a gente, né, ouve falar Carlos Chagas, FGV, né? Sebrasp. A gente está acostumado com algumas, mas cara, tem banca pra caramba. E eu falo que essas bancas menores, a discriminação, né? Essas bancas menores, muitas vezes se aproveitam de pegar questões das bancas maiores conhecidas, tá? Ou então tentar de forma criativa inventar uma questão. Só que às vezes nessa hora de inventar, puxa vida, né? Fez uma invenção realmente que sem pé nem cabeça. Para que cobrar isso? Agora que não. Essa aqui é uma questão esperada. O que ele está perguntando? Olha só, o que ele está perguntando? As funções, novo comentário. Comparar contagem de palavras e traduzir juntas no Word. Porque eu tenho uma história de comentário que a gente já passou. A gente já viu essa história de comentário. Mas tem em mais de um lugar. Agora, comparar contagem e a tradução, tudo isso junto numa única guia, tá na guia o quê? Revisão, layout, inserir, correspondência ou página inicial. Eu falo aqui, claro, né? Aquela que se tornou uma questão fácil. Porque nessa parte, nós falamos de duas guias: revisão e exibição. Tem exibição nas alternativas? Não tem. Então eu vou chutar revisão, né? Porque é o foco da aula de hoje. Eu sempre digo para o aluno: quando você resolve uma questão, acabou de ver o assunto e vai resolver a questão se torna fácil. Mas a minha pergunta é: e no dia da prova? Onde é toda a matéria, todo o assunto, não é só informática, tem as outras matérias. Será que você teve essa sacada de lembrar onde é que estava? Né? Então, tentar criar alguns recursos que são chaves. Pô, revisão me lembra ortografia e gramática. Mas não tinha esse comentário. Mas tinha a tradução, tinha a história de contagem de palavras. Né? Então, tentar criar alguns recursos que são chaves, que vão disparar aquele link, aquela ligação, para você lembrar em qual guia está. Ok? Então, marca aí, letra A, guia
revisão. Não é na guia layout, não é na guia inserir correspondência e nem página inicial. Página inicial é o tipo da guia que você tem que conhecer de cabo a rabo, né? Então, ó, por aqui você já sabia que não era. Ok? Show. 19. Preencha as lacunas. 2019, Fundep, tá? Arisp, né? Minas Gerais. Muitas são as maneiras do Word para o Office 365. Ô, professor, essa é do 365, mas vale para o 2016, fica tranquilo. Tem de exibir um documento. Nessa perspectiva, analise a afirmativa a seguir. Exibir aí vai falar do modo, é a melhor maneira de se ler um documento, incluindo algumas ferramentas projetadas para leitura em vez da escrita. Então pare e pensa, eu não quero que apareça aquelas guias. Pô, mal ou bem aquela guia me toma um espaço. Eu quero um texto para leitura. Modo leitura, né? Modo leitura. Então tá, modo leitura. Sobrou A, sobrou B. Agora veja o segundo. Nesse outro modo, ele é útil para criar títulos e mover parágrafos inteiros dentro do documento. Será que eu estou falando do modo rascunho ou será que eu estou falando da estrutura de tópicos? E agora, hein? E aí? Aí o bicho pegou, né? Será que eu estou falando do rascunho ou será que eu estou falando do estrutura de tópicos? Bom, eu diria para você o seguinte, pessoal. No modo estrutura de tópicos, né? Quando ele fala, criar títulos e mover parágrafos inteiros. Então eu não estou mostrando o documento como um todo, eu estou mostrando os elementos chaves, os elementos principais. Então fica mais fácil você trabalhar esse todo, né, no modo estrutura de tópicos. Porque o modo rascunho mostra o texto todo ele, né, aberto, eu teria que fazer a seleção. Não, eu quero pegar todo esse capítulo tal e jogar. Então eu vou selecionar aquele tópico e vou arrastar, levando para outro lugar. Então aqui para nós, modo de leitura, letra A, e estrutura de tópicos, letra A, ok? Então as duas que combinam, né, as duas lacunas que combinam é modo de leitura e modo estrutura de tópicos, letra A. Vamos fechar? Vamos fechar. Olha essa 20, Fundatec. Uma prova aí do Rio Grande do Sul, Prefeitura de Tupandi, contador. O que é uma macro? Pergunta direta, seco, direto. O que é uma macro? Em sua configuração padrão. Seriam referências cruzadas, utilizadas em tabelas, indexadas a partir de uma formatação? Não me parece muito o que o professor comentou. Uma série de comandos, uma programação, instruções agrupadas como um único comando para realizar uma tarefa automaticamente. O papel de uma macro é uma automação, é uma programação que você cria para automatizar tarefas. Olha, beta legal. O que é uma programação? Sequência de instruções, comandos. Vamos ver a C. É um resumo. Macro, uma visão macro, um resumo de um documento inserido como nota de fim de página. Tem nada a ver. É um estilo documento vinculado com extensões diferentes que mantém a mesma identidade. Não. É uma paginação de memória usada na forma forçada em documentos que possuem uma autocorreção. Caramba! Não. Macro é uma programação na qual você se utiliza de uma linguagem com a proposta de automatizar tarefas repetitivas. Está na guia Exibir e você pode ativar o gravador de macro e depois editar essa macro. Onde é que eu encaixo isso melhor? B de bola, B de bola. Beleza, né? Resposta B de bola. Show! Vem cá comigo. Bom, com isso, fechamos
com chave de ouro. Fechamos essa parte de estudo do nosso Word 2016. Legal? Então é interessante que você veja, de acordo com o edital, que versão ele está cobrando, né? E claro, daí, a partir daí as características da banca, mas de forma geral a teoria a respeito do Word, você viu. Você viu, você conheceu um pouco mais dessa ferramenta fantástica, ok? Um abraço a todos e até uma próxima. Bons estudos!